O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, teleinternautas. Hoje é segunda-feira e estamos aqui para mais um programa UpVision TV. E hoje nós temos aqui dois convidados para nós discutirmos. O assunto ainda é casamento. Faz algum tempo aí que a gente está falando de casamento, mas hoje eu trouxe duas grandes personalidades aqui do ABC, pessoas super conceituadas, para nos dar dicas de vestidos, falar um pouquinho sobre designer de vestidos de noivas e designer também em joias, alianças, brincos. A gente trouxe um super convidado. Eu já vou apresentar aí para vocês essas duas personalidades. Mas para começar, eu já queria falar para vocês que o nosso canal de interatividade está aí aberto. Lá no portal da UpTV, vocês podem enviar perguntas. Vamos aproveitar para minar todo o conhecimento que tem essas duas personalidades. E também lá no nosso Facebook do UpVision Contato. Vocês podem participar tanto pelo portal da UpTV quanto pelo Facebook do UpVision Salon, UpVision Contato, ou também no Facebook lá da UpTV. UpTV é facebook.com/UpTV, a TV sem fronteiras. E para começar a semana, é bom a gente começar a semana sorrindo. Então, nada melhor do que a gente falar de coisa bonita, coisa bela, que isso também traz felicidade, né? Eu já quero começar apresentando essas duas personalidades, dizer boa noite, agradecer por ter recebido, deles terem aceitos, né, o convite. Quero apresentar para vocês a Nívia Camargo. A Nívia trabalha há mais de 40 anos com designer de vestidos, tanto para festa quanto para casamentos, né? Vestidos de noiva, vestidos de damas. Enfim, ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Nívia, boa noite e obrigado por você ter recebido o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. E também o Wesley Amorim. O Wesley é da empresa Amorim Joias e ele é um designer de joias. Wesley, boa noite e obrigado por você ter aceito o nosso convite. Boa noite, Luiz. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Boa noite aos internautas também. E eu quero mostrar um pouquinho do designer de joias. Isso aí. Eu já queria pedir para Liliana, aliás, boa noite, Liliana. A Liliana está lá no nosso suíte. Deu um pouquinho de trabalho hoje para a gente entrar no ar, mas a gente está aqui. Estamos aqui na presença e agradecer a audiência aí de vocês do outro lado. Hoje começamos um pouquinho mais tarde, às 8h30, mas vamos que vamos. Tudo certo aí, Liliana? Podemos mostrar aquela imagem que está lá no computador do Wesley. Ontem nós tivemos um encontro maravilhoso que a gente chama de Up Bright. E uma das imagens eu quero abrir o programa com essa imagem, né? Logo daqui a pouco eu vou conversar com vocês, vou contar para vocês o que é esse encontro, o que é esse projeto. Eu trouxe só algumas imagens, a gente vai mostrar aí. Mas eu quero presentear vocês e agradecer a esses parceiros que estão aqui, que participaram lá com a gente ontem desse novo projeto que nós estamos trazendo aí para o ABC. E firmar aí mais uma, ainda reconfirmar essa nossa parceria, que vamos crescer muito aqui no ABC, né, meninas? Então, essa imagem é aí para abrilhantar e abrir aí os nossos trabalhos de hoje. Obrigado pela parceria de vocês, obrigado por esse compromisso que vocês assumiram para conosco e para com essas nossas clientes de mostrar coisas tão belas, né? Nós é que agradecemos, com certeza. Vamos lá, Nívia, vamos aproveitar. Conta um pouquinho da sua história como modelista, como estilista. Me conta como que a gente pode definir todo esse seu conhecimento. Eu trabalho com isso há muito tempo, né? Há 42 anos, na verdade.
A minha formação, eu sou formada em artes plásticas, mas sempre trabalhei com moda, sempre gostei disso mesmo. É um ramo, né? A gente pega o lado bom da vida. As pessoas chegam pra gente sempre felizes, sabe? É uma coisa muito boa de se fazer, né? Então, a gente trabalha com sonho, né? A gente ajuda a realizar. Como ainda ontem eu ainda disse lá no nosso encontro, nós somos os facilitadores para fazer esses sonhos acontecerem, né? A gente tenta, né? E conta pra gente, faz 42 anos que você está aí no mercado, hoje você tem atuado tanto com vestidos para festas, para noivas, aluguel, primeiro aluguel, como que conta um pouquinho aí da sua trajetória hoje? Nós trabalhamos moda feminina, basicamente. Já fiz teatro, fiz muita coisa. Mas agora a gente está trabalhando mais mesmo com aluguel, com primeiro aluguel, de repente, né? Mas mais roupa de festa. Nosso segmento é mesmo a festa, né? Okay. E olha, eu tenho uma surpresinha aqui que ela trouxe pra gente. Aliás, ontem ela trouxe 2 desenhos maravilhosos pra gente. Hoje ela trouxe um desenho que ela acabou de fazer aqui. Eu quero mostrar para vocês daqui a pouco, lá pro final do programa, para ficar um pouco aí de suspense. E tá lindo, isso eu já posso dizer para vocês. Mas aí conta você um pouquinho aí da sua trajetória. Quanto tempo que você está trabalhando com joias, esse diferencial que você traz aí da constituição da joia, de sentar com o cliente e realmente construir ali um sonho, né? Assim mesmo. Eu comecei, na verdade, com 16 anos, era bem novo, e eu trabalhei numa indústria, e ali eu comecei a aprender alguns ofícios de orivesaria, né? E fui parte de polimento, acabamento, fundição, e fui vendo um pouquinho de cada. E aí, com o decorrer dos anos, eu fui aprendendo aquilo, e fui me apaixonando por aquilo, porque é uma arte, e você vê aquele pó de metal, e de repente, através da fundição, você começa a transformar aquilo, e aquilo acaba saindo uma joia. E através desse conhecimento que a gente foi obtendo com o decorrer dos anos, e a gente foi pegando uma experiência até chegar ao ponto de começar a atender clientes particulares, que às vezes queriam uma peça exclusiva, escolhia uma pedra e queria fazer uma joia, um anel, um pingente. E a gente começou a atender alguns clientes, e isso foi aparecendo muitos casais de noivos que queriam fazer aliança. E a gente começou a trabalhar com isso, e com o tempo fui pegando experiência, e o pessoal foi gostando, um indicando para o outro, e foi aumentando os clientes que vinham me procurar. Gostavam muito do trabalho, porque eu sempre oferecia um diferencial de fazer aquilo que o cliente queria, não impor nada para ele, mas mostrar que existia possibilidades, porque eu tinha esse conhecimento. E aí eu consegui atingir bem os clientes, e isso foi dando um up, né? E foi muito bom, porque trouxe uma força grande, e para que desse mais certo ainda, eu tive a ajuda da minha esposa, a Edilene, que hoje está bem junto aí da gente, cuidando dessa parte de casamento, me dá uma força grande. Foi através dela que eu via te conhecer, e é um prazer até ter te conhecido. Então a gente começou a crescer junto, abrimos a nossa empresa. Hoje temos a marca Amorini, e querendo oferecer sonhos, como ela falou, para inúmeros casais aí que, graças a Deus, a gente já tem conseguido atingir. Isso aí. E ele também tem aí uma super surpresa aí pra gente, uma ferramenta de trabalho fantástica. Daqui a pouco a gente vai começar a mostrar para vocês. Nívia, fala um pouquinho pra gente hoje, o que temos mais, o que as noivas mais pedem, o que está mais em moda? São os sereias, são os vestidos mais bolo? Conta pra gente o que está acontecendo aí no mercado das noivas. Tudo depende muito do tipo físico da noiva. Mas o que está pegando mais agora é renda, é o jogo romântico, é a definição de contorno de corpo, uma coisa mais sensual, né? Uma coisa mais delicada, né? Então a gente tem usado muito mantilhas, muito véu, né? Lógico que tem que ver
O horário tem que ser uma coisa bem adequada, mas dá para fazer um trabalho muito bonito, muito brilho, né? A moçada que casa à noite usa muito brilho com renda, né? Fica muito lindo mesmo. E as cores? Hoje a gente tem visto muito os off-whites, os champanhes, que são os mais beijinhos. O que elas têm pedido mais? A gente está mesmo mais nessa linha, né? Do off-white, do pérola, mas o branco ainda é muito usado. Principalmente as noivas mais novas, elas preferem branco, bem branco mesmo. Ainda essa semana eu ouvi uma noiva que nós estávamos atendendo falando que ela havia alugado, ou seja, adquirido um vestido de uma grife polonesa, eu acho, porque o branco era um branco, muito branco. Mas as noivas bem novinhas, direto para branco, bem branco mesmo. Ok. Wesley, conta pra gente também, o que tá rolando mais, o que eles têm pedido mais em termos de material? É ouro, ou são os ouros mais dourados, os ouros mais brancos? E quais as pedras que têm ornamentado mais as alianças, os anéis, enfim? Assim, o tradicional, ele geralmente não sai da moda, né? Todo cliente vira e mexe, aparece e quer a tradicional. Mas o que está sendo conceito, assim, está se usando muito é o ouro rosé. Ouro rosé, geralmente ouro rosé com ouro branco. Aí você pode compor as cores, né? Ouro rosé com ouro branco, com ouro amarelo. E o que está mais em alta mesmo é o ouro rosé. Tem muita gente procurando esse tipo de... Porque é um material diferente, uma cor diferente, é o ouro, só que a cor dele é uma cor mais arrosada, assim, salmão, e fica uma coisa bem diferente para a aliança. E a questão das pedras que vão, das gemas que vão na joia, geralmente se usa o brilhante. Isso nunca saiu de moda. Já aconteceu algumas vezes dos clientes escolherem pedras de cores diferentes, mas o diamante, por exemplo, a noiva um diamante branco e o noivo um diamante negro. Então um diferencial também. E também um diferencial que os noivos estão usando muito é um rubi interno, um rubi cravado por dentro da aliança que simboliza o amor. E isso também é um conceito hoje que se usa muito. Então, assim, a gente está disponível para o cliente para aquilo que ele escolhe. Então, de repente, se não tem ali alguma coisa que ele gostaria de ver, a gente tem a possibilidade de criar também. Isso facilita muito, porque o cliente chega lá, às vezes está com uma dúvida, e às vezes eu deixo ele com mais dúvida ainda, porque eu começo a mostrar muitas opções, então ele fica mais dúvida ainda, mas ele sai de lá satisfeito. Então, é bem interessante isso, que o que eles estão buscando muito hoje é uma coisa que ninguém tem, exclusividade. Então, essa exclusividade é o que a gente tem, essa proposta. Legal. Vai preparando aí alguma coisa no seu computador que a gente já vai começar a mostrar aí pro pessoal. Nívia, e a gente está falando de brilho aí com o Wesley. Os vestidos estão brilhantes, estão bem bordados ou não? A moda, claro que isso depende de pessoa para pessoa, mas a moda está dizendo que os vestidos vão ser mais brilhantes ou não? São mais rendados, enfim, como você já disse. Olha, tem muito brilho, sim. Porque se você vê os desfiles da Europa, da América, você vai ver que tem muita renda e renda trabalhada. Agora, tudo depende mesmo de adequar o tipo físico e a hora do casamento. Então, se o casamento é durante o dia, o ideal é que não tenha todo esse brilho, mas um pouco vai bem, né? E o primordial num vestido de noiva é o corte. Porque se ele não encaixar realmente, não ter uma sustentação adequada, aí a pedra pendura. Aí fica uma coisa pesada, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas usa assim, renda e brilho pega legal à noite. Ok. Então, mais uma dica aí pra gente. Dependendo da ocasião, dependendo do horário, onde é constituído realmente essa questão. E claro, da personalidade também da noiva, né? Com certeza. Wesley, a gente já consegue mostrar alguma coisa aí do seu trabalho? Sim. Explica pra gente o que é
esse programa, né? Qual que é esse seu diferencial? E fala aí para os nossos teleinternautas, né? O que você tem de diferencial aí em todo esse equipamento? Ok. Então, a gente não saiu da joalheria artesanal. Ainda a gente trabalha com a joalheria artesanal, tentar na banca, derreter o material e fazer. Só que a gente está com um software, que esse software eu adquiri conhecimento na indústria, quando eu trabalhei na indústria, e é um software que muito usado na Europa. Então o cliente hoje chega na joalheria da Europa e ele tem essa ferramenta, que ali ele consegue desenvolver a joia dele e ter o visual final, a visualização final, prévia do que seria o produto dele. Então ele é um software de CAD, é um software de modelagem 3D, só que ele é específico para a joalheria. A gente pode dizer que é um software onde as empresas moveleiras, enfim, de vários segmentos usam basicamente esse mesmo software. Sim, são usados em automobilismo, para fazer barco, avião. Então é o mesmo software, só que tem um plugin que é específico para joalheria. Por quê? Porque ele tem ferramentas de pedras, tem o corte das pedras, tem a ferramenta de anel, tem várias possibilidades para o joalheiro. Então isso facilita muito. Então, tendo o conhecimento, você consegue usar bem esse software. Olha, super novidade. Você consegue mostrar pra gente aí alguma coisa? Então vamos lá. Você pode ir mostrando e falando pra gente? Ok. Então, ó, esse aqui é o software. Ele tem algumas ferramentas aqui, que dá a impressão, dá até um susto, mas ele tem algumas ferramentas específicas. E aqui é uma prévia do que seria, mas ainda não é a imagem, é só a modelagem. Então ele tem essa verde, mas o ouro verde não, é só a modelagem. E através disso a gente posiciona, depois que está a imagem finalizada aqui, construída já, porque aqui já está construída, a gente consegue ter uma prévia do que seria ela através da renderização. Então a gente cria uma imagem e o software ele faz uma conta e interpreta isso como se fosse um estúdio fotográfico e dá a sensação real da peça. Isso mostra a peça nos detalhes, com o brilhante, com a letra. Eu vou colocar um zoom aqui, aí dá pra gente perceber legal. Por exemplo, as letras em baixo relevo, um diamante, e aqui a hora que a gente aplica a renderização, isso possibilita o noivo e a noiva ela ter a imagem do que seria na cabeça dela, do que ela pensou, do que ela sonhou. Era isso que eu queria. Então facilita muito pro noivo e pra noiva chegar na condição real do que ela fantasiou. Você consegue tirar do mundo irreal, né, do mundo sonho, e transportar para o mundo real, né? Isso é um facilitador tanto para mim quanto para o cliente, porque é muito fácil de você chegar com uma peça pronta e mostrar, e o cliente, não, eu quero uma coisa parecida com isso, mas ainda não é isso. Só que se você, a hora que você concebe aquilo que você faz, às vezes não chega no que ela queria. E através desse software não, eu consigo ter uma prévia real do que é a peça, e aí sim o noivo aprovando, eu vou fazer essa peça acontecer. E aí ela sai da forma que você está enxergando aqui, que aí eu consigo interpretar isso manualmente ou através da tecnologia também. Então daqui a pouco ele vai mostrar mais alguns detalhes aí para vocês desse software e do que é possível criar, né? Na realidade, como nós já dissemos desde o início do programa, nós trabalhamos com sonho, e o nosso trabalho é facilitar que esse sonho aconteça, não é? E Nívia, como que a noiva chegou lá no seu ateliê, né? Podemos chamar de ateliê, e como que é o passo a passo? A gente está pegando uma noiva aí que decidiu casar, e quanto tempo antes ela deve procurar uma modelista, uma estilista, enfim, uma empresa séria como a sua para desenvolver o grande sonho dela, que é o vestido? E qual é o passo a passo para se chegar no modelo ideal, enfim, para que lá aconteça esse sonho, realmente se torne realidade? Olha, o primeiro passo é saber exatamente onde vai ser feito, né? Se o casamento vai ser numa igreja, se vai ser numa catedral, se vai ser numa capela, se de repente é um casamento num campo, se à luz do dia, de repente, né?
tem que usar outro tipo de material. Agora, a partir desse momento, dá para escolher o que é mais adequado para o tipo físico dela e para o estilo dela, né? Aí eu posso ajudar e de repente a noiva também vem com toda aquela bagagem, né? Da mãe, da avó. E tem que ver o que ela gosta muito, né? Então aí, de repente, é uma coisa que não vai ficar muito adequada, você vai, né, tentar ajudar, né? Uma pessoa que tem um quadril muito largo, de repente faz um detalhe que não fica bem, entendeu? Então tem que tomar cuidado para deixar a pessoa mais harmoniosa, mais bonita. A gente, né, tenta dirigir isso, mas dentro do que ela está querendo. É um trabalho total de consultoria, podemos dizer. De consultoria, né? Você tem que tomar muito cuidado. E quanto tempo antes esse trabalho, quanto tempo ela tem que chegar até você? Em quanto tempo é possível se construir um vestido? Antigamente tinha muito mais tempo, sabe? O pessoal preparava com muito mais tempo. Agora, dependendo da igreja, tem igreja que pede assim, a reserva com 2 anos de antecedência. E tem mesmo. Então, a partir daí você já pode ir vendo o vestido. Agora, tem igreja que no mês, 2 meses, né? Dá para fazer também, mas para fazer um vestido bordado, aí uma coisa mais elaborada precisa um pouquinho mais de tempo. Uma média? Então, depende do vestido. Mas se for um vestido assim, feito da Lady, da nossa princesa lá, né? Aquele lá criou o bicho da seda para fazer o tecido, para fazer a renda, para bordar, entendeu? Agora a gente tem uma possibilidade de encontrar materiais maravilhosos, rendas assim, fantásticas, né? Então, 6 meses, por exemplo, dá para fazer um vestido maravilhoso. Mas pode ser mais, pode ser menos. Tudo depende mesmo do estilo. Ok. Olha, a nossa caixa de mensagens está enchendo aqui de perguntas. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer essas perguntas aqui para os nossos convidados. Wesley, mostra aí pra gente mais algumas peças do que é possível. E ontem eu fiquei encantado com uma peça que você mostrou lá pra gente, da questão da impressão digital. Foi o que mais me chamou a atenção. A gente consegue mostrar aí pro nosso público? Eu vou passar algumas imagens aqui e algumas criações que eu já fiz. Então, com os iniciais, Elisângela e Alexandre. Aí essa aqui é um desenvolvimento meu também. Ouro branco com rubi, brilhantes. Ouro amarelo com brilhantes. Aí a aliança do casal, né? Alianças de bodas de prata. E hoje o que está em moda é se usar as iniciais bem aparecendo. Sim. Porque antes se escrevia por dentro da aliança, né? Exatamente. Hoje em dia eles pedem muito isso. Assim, eu comecei com uma brincadeira até, porque a gente fez uma aliança para um casal e eu acabei colocando a inicial em cima, e a hora que eu fui mostrando para um casal para outro foi tendo muita aprovação, então foi muito bom. Então, a questão do monograma, né, de realmente personalizar, né? Isso. Essa, por exemplo, aqui é a aliança da impressão digital. Você consegue dar um zoom para que os nossos teleinternautas consigam aplicar um zoom aqui. Visualizar? Conta pra gente como que é construído isso. Eu fiquei super interessado. A gente pega o decalque da impressão digital, né? Eu preciso da impressão digital deles, porque eu aplico a impressão digital do noivo na aliança da noiva e a impressão digital da noiva na aliança do noivo. Então cada um fica com a impressão digital do seu parceiro. E aí a gente faz um decalque dessa imagem e eu aplico ela através do software 3D, e porque eu tenho a possibilidade de um zoom muito grande aqui. Então eu consigo fazer os detalhes da aliança de uma forma que eu consiga interpretar realmente qual que é o detalhe da impressão digital, porque é uma linha muito fina. Então eu preciso de uma ferramenta específica para isso. Então eu consigo, pelo software, fazer detalhes muito pequenos. Então com isso eu consigo chegar na perfeição da impressão digital mesmo do casal. E aí eu posso usar ela tanto por fora quanto por dentro da aliança também, que também se usa, mas é um diferencial.
porque é uma aliança que é conceito na Europa, já se tem muito modelos desse, mas que está chegando no Brasil não faz muito tempo, então isso traz um diferencial muito grande. Nossa, parabéns, fiquei encantado. Olha, agora a gente vai começar aqui, ó. Daqui a pouco o Wesley vai mostrar mais alguns detalhes de alguns trabalhos dele para vocês. Mas a gente vai começar aqui com as nossas perguntas, que a nossa caixa realmente está cheia. A Carmen, do Rio de Janeiro, Nívia, ela pergunta: uma noiva de mais idade como eu, que já passei dos 40 anos, qual cor de vestido que você recomenda? Carmen, obrigado aí pela sua audiência. É a Carmen do Rio de Janeiro. Oi, Carmen, boa noite. Eu acho muito lindo um off-white. De repente até caindo para o marfim. Mas depende do teu tom de pele também. Então tem que ser uma cor que combine com você. Né? Mas eu gosto muito desse jogo, sabe? Caindo um pouquinho, um branco um pouquinho mais forte, né? Mais o quebradinho, no caso. Ok. Isso é uma boa dica também que a Nívia está dando pra gente. Sempre prestar atenção no seu tom da sua tez, né? No seu tom da sua pele. Isso é muito importante. A Janaína, de Curitiba: sempre pensei em ter uma aliança de casamento no prata. Pode ser usado ou isso é brega? Wesley, é a Janaína de Curitiba. Janaína, obrigado pela sua audiência. Boa noite, Janaína. Isso não é brega. Se usa muito esses... não no prata, mas a gente se usa no ouro branco. Por que o ouro e não a prata? A prata ela é um metal também nobre, mas não tão eficiente quanto o ouro. Porque a prata ela pode oxidar, com o tempo ela pode amassar mais fácil do que o metal, que o ouro. Então o ouro é um material considerado eterno, porque você faz uma aliança hoje e ela pode passar de geração em geração. Ela passa para sua filha, da filha da sua filha. E isso acontece muito do cliente chegar com uma aliança: essa aliança era da minha avó, dá pra gente reaproveitar? A gente consegue reaproveitar. Então se usa sim o ouro branco num casamento, e também o ouro branco com ouro rosé, e pouco o amarelo. Hoje se usa muito cores que não é o amarelo. Então não está fora de moda não, está dentro da moda sim. Só o material que não deveria ser a prata em si, assim a cor prata. Exatamente. Isso, né? Então, Janaína, respondida aí para você. E o Igor de Fortaleza, Nívia, ele pergunta: Igor, já agradeço aí a sua participação. Queria que a minha noiva casasse num estilo mais irreverente porque somos jovens. O que você poderia sugerir para ela? Vamos casar em um sítio. Boa noite, Igor. Eu acho muito interessante mesmo. Agora, no sítio, você vai casar durante o dia. Se for uma coisa que fica muito legal, é um vestido em gaze ou em georgette, uma coisa bem molona, e pode trabalhar renda, pode trabalhar mantilha. Agora, um comprimento não com cauda muito grande, porque se você vai para um jardim, vai enroscar. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes. Mas fica muito legal, fica muito bom mesmo. E o estilo mais irreverente que ele fala, o que poderia você sugerir? Então, se você não tem a minha idade, mas se você lembrar de Woodstock, você vai ver aquelas roupas que não aperta aqui, né, nessa altura do peito, porque o movimento hippie usava aqueles tecidos soltos do corpo para dar liberdade, né? Então, de repente, um decote nas costas fica maravilhoso, né? Agora, até com pontas, alguma coisa solta, fica muito legal, né? E fortaleza, né? Não é isso? O calor desses, então tem que abusar de tecido leve mesmo, né? Igor, respondida aí a sua pergunta. Espero que sim. E obrigado pela sua participação. Querendo mais informações, é só mandar mais algumas perguntinhas aí e vamos aproveitar esses dois grandes profissionais que estão aqui com a gente. Vamos mostrar mais algumas coisinhas do seu super mega software aí. Vamos lá. Aqui ainda tem alguns trabalhos, né? Alianças com nome em cima, só as iniciais. Iniciais também. Aqui o casal escolheu a fonte da letra, né?
ele escolhe a fonte que ele quer e a gente aplica no material, né? Então dá pra você brincar com as letras e tirar ela, fazer um design diferenciado também. E a gente tem aquela que está bem famosa também, que está se usando muito, que é essa aliança, que a junção delas forma um coração. Porque a masculina ela seria só essa e a feminina essa aqui. Toda cravejada, sempre. Sempre, né? Mulher tem que brilhar. Então a gente tem ela, as possibilidades de fazer ela tanto meia cana, que é esse perfilzinho aqui mais redondinho, e ela chata, que é o modelo quadrado, né, que a gente fala. E o que você tem visto de tendência aí para 2013, 2014? Essa tendência mais no estilo cana ou ela mais achatada? A tendência hoje é a achatada. Está se usando muito o modelo. Eles escolhem um modelo, seja qual o modelo que for, a gente consegue interpretar aqui ela quadrada. Porque às vezes a gente tem um modelo em estoque que é redondo. Então se a cliente gostar daquele modelo, a gente consegue interpretar ele quadrado também. Só que independente se ele é quadrado, que é o que se mais usa hoje, ou ele é redondo como essa, todas têm que ser anatômica, porque é o conforto, né? Seria esse arredondadinho por dentro aqui, que traz um conforto muito grande e isso faz um diferencial para a aliança do dia a dia que se usa. E então a partir do momento que a noiva escolhe o perfil, que hoje se usa muito o perfil quadrado, ela também preza pelo conforto, porque não adianta nada você, tanto um vestido quanto uma joia você usar e não for confortável. Como a joia você vai usar para muitos anos ou para sempre, então ela tem que ser uma coisa confortável para não ter problema, né? Então a gente trabalha com essa preocupação também de ser confortável. É uma das estruturas, né, do designer, né? Ser bonito, ser belo, ser usável e ser confortável, né? Olha, mais perguntas aqui, daqui a pouco eu volto com vocês lá com o Wesley e o Estevam e a Marina de Brasília perguntam para a Nívia. Desculpa, para o Wesley, eles estão falando sobre aliança. Vamos nos casar em setembro. Quanto tempo é preciso para se fazer uma aliança personalizada? E eles estão te dizendo que amaram. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Assim, o prazo é como ela falou, que depende muito do modelo. Se o modelo for um modelo mais simples, um modelo mais puxado para o tradicional, por mais que ele tenha uma letra ou uma pedra, aí a gente consegue produzir ele em 15, 20 dias. Agora, se for uma coisa mais conceitual mesmo, um negócio com aplicações de muitos brilhantes, um diferencial, por exemplo, uma ideia que o noivo tem, eu gosto de um símbolo e eu quero aplicar esse símbolo na minha aliança, eu consigo fazer também, mas aí eu preciso de um prazo para a gente estar trabalhando a ideia dele, para ele fazer a aprovação da ideia, para depois eu começar a colocá-la em prática. Então leva em torno de 15 a 30 dias para fazer. Uma aliança tradicional eu consigo fazer até em 5 a 10 dias. Uma aliança com mais detalhes de 15 a 20 e uma mais especial, 30 dias seria o ideal assim, para a gente trabalhar. Eu imaginava que seria um pouco mais, um processo rápido até. Ó, Estevam e Marina, no final do programa eles vão deixar aí os contatos deles e parabéns e obrigado aí pela participação de vocês. Nívia, a Norma, ela é de Recife. Norma, obrigado aí pela sua participação e pela audiência. Ela diz que ela é mãe de noiva e qual a recomendação de um vestido para ela, né, para a mãe, para um local quente como o da região dela, que é Recife. Aí nós temos que ver também o horário, viu, Norma? Então, se for à noite, um tecido realmente mais leve, né? A gente usa muito georgette de seda, a renda também, a chantilly, que ela é leve e tem desenhos assim lindos. E se for à noite com brilho, fica lindo, porque com certeza, né, nessa terra maravilhosa você tem a pele morena, então valoriza muito, né? Olha, precisando de mais informações no final, e-mail da Nívia Camargo. A Nívia vai mostrar aqui alguns desenhos para vocês
E eu vou colocar a Nívia aí para trabalhar no Brasil inteiro. Eu espero. Muito obrigado pela participação aí de vocês. E a gente tem algumas perguntas aqui internacionais. Olha, então a Thalia e o Venner, da Califórnia, obrigado aí pela participação de vocês. Amamos esse trabalho com alianças. Nunca tínhamos visto antes por aqui. Parabéns. Quero o contato. No final do programa a gente passa aí para vocês. Vocês enviam para outros países e quanto tempo teria que encomendar? Qual é o prazo? Assim, um prazo internacional a gente estende um pouquinho mais, os 45 dias. Por quê? Porque a gente faz a concepção, eu faço a aprovação do desenho, porque eu vou ter essa aprovação por e-mail com o casal, e aí, tendo a aprovação, eu vou produzir a aliança, e aí eu tenho o prazo de entrega que é do FedEx, né, que é internacional. Então eu preciso de um prazo que respeite a lei de entrega. E aí eu faço a entrega do produto, e geralmente se demora 45 dias. Pelo menos algumas que a gente mandou demorou um prazo estipulado mais ou menos assim. Acredito que não passa disso não. Respondido aí para você, Thalia. Obrigado pela participação aí do seu noivo. E eu acho muito interessante de nós podermos mostrar, né? A UpTV nos dá essa dimensão, né, de mostrar para o mundo realmente a TV Sem Fronteiras, né? UpTV, a TV Sem Fronteiras, a gente mostrar o trabalho nosso aqui do ABC, que é uma terra tão próspera, tão cheia de ricos profissionais, de tão ricos talentos, né? Eu fico muito orgulhoso de poder participar de um projeto tão bem executado aqui pela nossa mentora Liliana Gonçalves. Parabéns pela UpTV, parabéns aqui para os nossos convidados, parceiros que estão aí abrilhantando o conhecimento e mandando essas informações aí para o mundo. Nívia, adornos para os cabelos. Hoje a gente tem visto aí uma tendência de muitas flores, muitos adornos com tecidos, rendas, enfim. O que você tem visto e o que as noivas têm te pedido? A gente tem usado muita renda mesmo, né? E então a renda combina com flor, né? Remete um pouco àquelas espanholas, né? Aquelas mantilhas, mas de repente também um pouco de brilho fica muito bom. Os cristais pegam muito bem mesmo com véu, mesmo com mantilha, mas eu gosto demais de flores moles, né? Uma coisa bem assim, leve, né? Eu gosto muito. E conta pra gente, onde vêm as inspirações e onde você busca as tendências? Europa, América, quais são os seus ídolos aí nesses 40 anos? Devem ser vários, mas a gente sempre tem aquele mestre que a gente se identifica mais. Você consegue dar alguns nomes pra gente? Olha, eu gosto muito, sabe, de pesquisa. Então, se você, de repente, esquece um pouquinho da atualidade, na história a gente vê coisas assim incríveis, porque antigamente não tinha a fotografia. Então, a nobreza que era retratada era tudo com pinturas. Então, você se remete na história mesmo. Dá para fazer coisas assim, trabalhos lindíssimos em cima disso, em cima desse tipo de pesquisa. Agora, atualmente, as atrizes que desfilam no red carpet, né, é inspiração para todo mundo, né, aquelas curvas nos lugares certos, né. Então, isso também pega muito, porque quando você está andando, o movimento do cetim, o movimento da seda, então, não é aquela coisa parada de fotografia de revista antiga. Agora você tem essa presença do movimento. Então isso também, né, conta muito. E sempre contando com o corpo de quem está usando. A coisa que valorize o que você é, né? Isso é muito importante. Ok. A gente consegue também, a Nívia falou sobre o Red Carpet, né, que dita tendências para o mundo. Wesley, você também pega esses referenciais nesses grandes eventos, né, como o Red Carpet,
Também nas joias, isso é bastante visto, que elas usam joias maravilhosas, né? Você também busca essas inspirações, ou o trabalho com noivas é uma coisa que trabalha mais com a personalidade dela e ela já trouxe algo pronto? Como que é mais o seu trabalho? Não, a gente olha para tendência, a gente tem que estar sempre observando, né? E essa do Red Carpet é uma coisa fantástica, porque ali tem joias conceitos, né? Porque ali não tem a joia do dia a dia, tem a joia que é uma joia fabricada especial para aquele momento. Então existem clientes que querem esse tipo de produto, eles buscam, eu quero uma joia especial para o meu momento. Então o momento deles, eles querem fazer algo específico, algo diferenciado. Então a gente olha para isso, eu olho muito para isso também. Filmes também, por incrível que pareça, a gente novelas, você geralmente dita tendências, né? Porque ali está a pessoa usando um brinco, um colar, e geralmente se você tem aquilo, vai agradar, porque a audiência é muito grande. Então a gente está sempre ligado nisso, né? Revistas também que falam de atualidades, porque tem celebridades ali, e onde tem celebridade tem alguma joia, e aquela joia entra em destaque, e isso faz com que nós designers também procuramos essa tendência. E também eu estudo muito a questão do design alemão, que também tem algumas joias diferenciadas para alianças, da Itália também, que ali é um conceito de joalheria, mas é uma coisa mais antiga, né? Mas também que dita muitas tendências também. E onde tem celebridade tem Instagram, e onde tem Instagram tem seguidores, né? Isso é um fato. A Solange Dias, ela é de Buenos Aires, e ela pergunta: queria casar com um vestido de cor diferente, posso? Como o vermelho, por exemplo, e ter a dança da noiva com um tango. Gosto de tudo diferente do que existe. Acho que teria tudo a ver com o lugar onde eu moro. O que você acha? Eu acho lindo. Eu acho que tem que realizar o sonho inteiro. Tem que fazer uma coisa para você ficar bonita, né? Não só o show. Você tem que fazer uma roupa para você ficar bem por fora e por dentro. Não é verdade? E agora ela fala sobre a cor diferente. Claro que a gente já disse aqui que precisaríamos saber do tom de pele dela. Mas você poderia dar algumas ideias para ela? Então, eu assisti já os shows de tango, eu acho assim fantástico, maravilhoso. E o vermelho, sabe, já pega, né? A gente já imagina a rosa atravessada na boca, né? Eu acho muito lindo. E o vermelho pega bem, sempre, né? Você bota o batom vermelho, unha vermelha, fica lindo, fica bonito mesmo. Eu desenhei uma noiva uma vez que para dançar tango, a gente teve que medir a abertura da saia para poder fazer os passos. Todos aqueles muito legal, né? Muito então, bom. Solange, obrigado aí pela sua participação. E mais dúvidas, no final a gente vai dar o e-mail da Nívia e vocês podem ir se comunicando aí via internet. Obrigado pela participação. E agora nós vamos mostrar para vocês algumas imagens do evento que tivemos ontem aqui no ABC, né? Um evento lá da minha empresa, do UpVision, que nós batizamos como UpBride, que é um grupo de pessoas, de grandes profissionais, no qual esses dois estão inseridos, né? E onde nós queremos trazer essas tendências e mostrar aí para todo mundo, né? Que o ABC tem gente que faz, pode vir que tem, como diz o nosso amigo lá, o Gustavo Baena. E agora a gente vai mostrar algumas imagens prévias aí do evento de ontem. Essa imagem vocês já viram anteriormente, são as duas noivas que nós montamos. Aí nós temos um pouco da decoração que foi confeccionada pela Léo, que ficou maravilhosa. Aí mais uma imagem dos parceiros. Ontem lá nós tivemos
Amorim e Joias, Nívia Camargo com vestidos para festas, tivemos Peppers com drinks, toda a parte de coquetéis, né? Tivemos buffet lá com o Cinelli, tivemos doces finos, tivemos first eventos com som e iluminação, todas essas lâmpadas de LED, tivemos penteado e cabelo com a equipe Upvision, tivemos Bem Casados lá com a Aline Albernaz, aí eu e minha sócia Adriane Bramante. E foi isso, foi um evento onde nós recebemos alguns casais que estão para casar e eles lá puderam ver tendências de poder preparar uma festa, né? Construir esse sonho e realizar esse sonho, que é um grande evento. Tivemos dicas da Nívia Lousa, que é uma grande parceira nossa, psicóloga, que fez um ensaio lá de como as noivas não ficarem tão ansiosas, né? Deu algumas dicas para combater essa ansiedade. Tivemos dicas de como as noivas devem andar na nave, como elas devem segurar o buquê. Tivemos os sapatos, que foram um grande destaque também do evento, que são lá da Joana Guidorize. Enfim, essas só são algumas prévias das fotos, e logo mais, nas próximas semanas, eu vou trazendo alguns outros parceiros para vocês irem conhecer. Essas imagens foram da cobertura da Up TV, e logo mais vocês também vão ver algumas imagens do nosso fotógrafo que fez lá, um parceiro nosso que faz fotos para noivas, para casamentos, né, e vídeos, da 2M, lá o Marcelo. E foi isso aí. Nívia, vamos lá, vamos adentrar um pouco mais nesse universo aí dos vestidos. Eu fui lá no Red Carpet e vi um vestido que foi feito pela Givenchy. É possível essa noiva, ou enfim, essa pessoa que vai para um evento, ter um vestido parecido? Fazer sim. Agora a gente tem que escolher o material adequado, né? Tem que ver também se ela vai querer fazer com muito bordado, porque a gente tenta reproduzir o mais fiel possível. Mas dá sim. Dá para fazer um vestido muito lindo mesmo. Claro que adequado ao contorno, né, do corpo dela, né? Isso totalmente pensado. Pois é, pega uma manequim igual a Naomi Campbell. Ela tem 1,20 m só de perna, né? Então tem que ser uma coisa que combine com o tipo físico, né, da pessoa que está querendo fazer. Porque pegar uma pequenininha, muito gordinha, daí tem coisa que não dá para fazer. Então tem que fazer uma coisa que seja adequada mesmo. Ok. E vamos falar um pouquinho da sua arte com os papéis e os lápis. Eu posso falar assim, né? São com lápis, né? Quando nasceu esse desejo, né, pelos desenhos, e como que é uma construção de algo que está aí dentro de você, quando essa noiva quer algo exclusivo? Como que é o passo a passo disso? Você sabe que é uma coisa muito interessante. Quando você começa a pensar num vestido, você tem que saber como cortar esse vestido, porque senão, de repente, ele não vai sair do jeito que você planejou. Então você começa com desenho, né? Mas esse desenho você tem que saber quanto tem de tecido, a largura do tecido, para ver se é possível fazer aquele modelo. Tem que trabalhar a estrutura para sustentar, de repente, um vestido pesado. Então você tem que trabalhar todo um contexto. Mas é um trabalho assim fascinante, né? É prazeroso mesmo, porque você tem que trabalhar barbatanas, entretelas, forros, tudo coisa que você não vê no vestido, mas que é muito importante. Aqui nesse desenho que você fez agora há pouco, aqui no estúdio, qual foi a inspiração? Quais os tecidos que você pensou aqui?
E para que horário de evento, enfim? Eu pensei em uma noiva para uma nave, um corredor grande, né? Uma igreja grande, de repente para um casamento à noite, porque você vê que é uma coisa assim, muita renda, cauda, véu, então tem que ter todo um contexto, né? Isso me lembra muito uma espanhola, né? Uma dançarina de flamengo, fica bem interessante mesmo. Ok, olha, só para vocês terem uma ideia aí de alguns desenhos da Nívia. Vamos lá, mostrar mais algumas coisinhas para os nossos teleinternautas. O que você tem aí para inspirá-los ainda um pouco mais? Tem uma aliança conceito aqui que foi inspirado pela ideia do noivo e da noiva. Eles queriam algo parecido com um papiro e remetesse a alguma coisa antiga e que tivesse escrito em hebraico. Então eu desenvolvi essa joia, que é uma aliança côncava de 12 milímetros de largura, e ela tem um acabamento rústico, que é como se fosse um acabamento de parede mesmo, que é aquele rústico de parede mesmo, que a gente tenta interpretar no material. E aí a gente fez um acabamento escrito a laser, e está escrito em hebraico e significa: eu sou do meu amado e meu amado é meu. E na delas, eu sou da minha amada e minha amada é minha. Então isso interpretado em hebraico, gravado a laser em cima da aliança. Então trouxe um aspecto exatamente da ideia que ele tinha. Nossa, perfeito. Eu diria que parece que foi feito em papel mesmo, né? Perfeito, parabéns. Parabéns mesmo. Nívia, conta pra gente. Tem algumas perguntinhas aqui. Claro que não precisamos dar valores exatos de nada. Mas quanto, em média, uma noiva deve reservar para um médio vestido de noiva? Aí tudo depende, de novo, né, do tipo de cerimônia. Um casamento que é realizado de dia, de repente pode parecer que é mais simples, e não é muito não, porque o sol é implacável, né? Então a luz do dia denuncia, então de repente você tem que usar um tecido nobre, né, para fazer uma coisa mais vistosa, né? E à noite uma renda, tem rendas assim de 8 a 80, porque varia muito o valor. Mas dá para fazer um vestido lindo a partir de 1,5. Dá para fazer um vestido bonito mesmo. Lógico que dentro de algumas limitações, né? Mas dá para fazer coisas assim bem interessantes mesmo. E nesses 40 e alguns anos aí de experiência, você consegue se lembrar daquele vestido que foi a realização de um sonho pessoal? Ai, foram vários. Cada um tem uma história. O da minha irmã, por exemplo, eu dei de presente para ela, ficou muito lindo. Ela ficou linda, minha irmã. E alguma coisa muito inusitada? Eu já consegue se recordar de algo muito inusitado que estava muito fora dos padrões da época, enfim, muito fora do comum? Mas aí é meio complicado, a gente está na internet, vou contar essas coisas. Uma vez uma noiva me procurou, ela queria um vestido para brigar com a sogra. Olha, mas ficou muito lindo, mas ficou chocante, viu? Você acha que pode uma coisa dessas? Foi uma coisa assim bem futurista, mas ficou muito lindo. Nós usamos a cabeça de uma noiva assim, da época do Charleston. E o resto, usando renda guipire, na época usava muito chamalote, então ficou muito lindo, mas com transparência na perna. Isso foi em 78, então foi um choque, né? Imagina o susto, né? Mas ficou lindo, ficou bem bonito mesmo. Pra época era... Agora se ela brigou, eu não sei. E muitas vezes acontece mesmo, né? Já aconteceu conosco lá no salão, de uma irmã ir junto com a noiva
e pediu pra gente, olha, eu quero ficar mais bonita do que a minha irmã, que é a noiva. Meu pai. Isso acontece, né? Wesley, e você? Você tem algum trabalho que você se recorde que também foi algo que te satisfez, né, como a artista, que era algo que você gostaria de fazer e alguém te pediu? E também algo inusitado, que era muito fora do comum? Assim, para noivas, a gente começou faz 2 anos que a gente está atendendo casais para fazer alianças, né? Mas eu já fazia muito peças manual, anel, brinco. E foi interessante uma vez que um cliente ele pediu para mim fazer um anel para ele, que ele tinha cascalhos de diamante, e ele queria colocar esses cascalhos soltos dentro do anel dele. Então acho que uma coisa inusitada que eu cheguei a fazer foi essa. E o nome desse cliente era Luiz também. É Luiz Vaz. Depois ele vai assistir isso. Eu achei engraçado. E ele pediu para mim fazer um anel para ele que fosse uma estrutura de uma caixa, onde ele pudesse colocar todos os brilhantes que ele tinha dentro dessa caixa do anel, e que fosse a visão fosse transparente. Então eu tinha que fazer um vidro, como se fosse um vidro em cima do anel. E aí eu fiz um vidro em safira, que é transparente, safira branca, e a gente fez, foi até difícil para lapidar, né, porque o lapidário falou, não, mas aí é um desafio. Eu falei, mas aí que tá interessante, né. E aí a gente fez, esperei ele fazer a lapidação desse vidro, depois eu fiz o anel para poder fazer o encaixe perfeito, e aí sim a gente fez esse anel e colocou os brilhantes dentro dele, e ficou uma coisa inusitada, uma coisa que eu nunca tinha nem pensado em fazer. E com a ideia dele a gente foi concebendo e chegou num resultado bem interessante, que até no começo do dia, na manhã, que vem aquele sereno, ele falou que de manhã as pedras ficavam coladas no vidro e no mais entardecer assim ela caía. Então era interessante que o anel ele tinha esse jogo, né? Então foi uma joia bem interessante. Um movimento, né? Sim. E também temos várias perguntas aqui a respeito de valores. A partir de quanto nós conseguimos contratar aí o serviço da sua arte? A partir de quanto que uma noiva, um casal de noivos pode ter um trabalho tão personalizado como o seu? Isso é uma pergunta muito importante que muita gente faz, porque às vezes a gente mostra todo o nosso trabalho e com a tecnologia eles acham que não é acessível. E a gente tem joias, alianças a partir de R$500. Você consegue fazer um par de alianças. Aí ele customizado, você vai ter aí a partir de R$1.000, você consegue fazer um par de alianças. Isso vai depender também da questão do peso, da questão da largura, porque às vezes ela quer uma aliança muito grossa, então aí parte de R$2.000, R$3.000 até a imaginação do cliente. Às vezes o cliente chega lá e eu falo isso, ó, eu começo aqui com R$500, e aí depende da sua imaginação, a gente vai chegar até onde a sua imaginação alcançar. Então tem clientes que fazem alianças que custam R$15.000 e tem cliente que faz aliança personalizada de R$3.500, R$2.500. Ok, então é um sonho realmente muito acessível. É que acontece muito isso, né? Muitas vezes a gente vê toda a embalagem, né? Vê a coisa toda por fora e muitas vezes a gente imagina que é muito caro, que é algo inacessível, né? Parabéns para os dois, né? Por todas essas considerações. Eu gostaria que, começando com a Nívia, já agradecendo. Nívia, muito obrigado pela oportunidade que você me deu e deu aos meus amigos aí do outro lado, os nossos amigos que sempre nos acompanham. A nossa caixa de mensagens está cheia, mas infelizmente a Liliana já está me mandando embora. E aí nós precisamos que a Nívia, né, deixe aí as suas considerações finais, junto com os seus contatos, seu telefone, seu e-mail, para que onde essas pessoas aqui possam te encontrar. Bom, primeiro eu te agradeço demais, foi um prazer inusitado, foi um convite assim de última hora que eu adorei. E eu fico feliz, de repente, de poder ajudá-los, né? E quem precisar de mim, de algum conselho, pode entrar em contato comigo, com meu e-mail, nivea.denise@gmail.com. Tá bom? Vamos repetir, Nívia?
nivea.denise@gmail.com. Nivea. Isso, igual o creme. Igual o creme. Certo. Nívia, mais uma vez, muito obrigado Eu que agradeço. pelas considerações e dentro em breve a Nívia estará aqui conosco novamente. Vamos montar uma pauta. Ela vai trazer os super lápis, os super papéis dela e a gente vai mostrar alguns vestidos também para vocês. E eu gostaria de que o Wesley também deixasse aí suas considerações finais, já agradecendo pela oportunidade que nos deu de mostrar o seu trabalho, todos os seus conceitos aí, e também deixando os seus contatos, Wesley. Primeiramente eu agradeço, ao Luiz, a todos que contribuem para essa TV acontecer, aos internatos, à audiência até internacional, que é muito bacana isso. E estou muito feliz de fazer parte do UpBrides, Esse é o conjunto de empresas que são conceitos no ABC, Então é um prazer enorme fazer parte dessa equipe. E agradecer a todos aí pela oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho. Eu e minha esposa estamos aí abertos para atender com o maior prazer, porque como a gente oferece sonhos, a gente faz muitos amigos também. Então a gente está aí aberto para isso. E quero deixar meu e-mail também de contato, que é Wesley, com i, @amorine.com.br. E também para quem quiser acessar o nosso site é www.amorine.com.br. É o site oficial. Isso, então vamos repetir o seu e-mail, Wesley, com i, @amorine.com.br. ou no site www.amorine.com.br. Então, meus amigos, agradecidos e com as considerações finais e com todos os contatos, vocês podem encontrar esses dois parceiros aí em qualquer lugar aí com esses contatos e de qualquer lugar. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês, também deixar lá o contato do UpVision, que é lá o espaço onde eu mostro a minha arte, agradecer a minha equipe, que ontem fez um excelente trabalho. Quero convidar vocês a visitar o nosso site, que está aí todo sendo remodelado, está já entrando o hot site do UpBrides para todos vocês, já está virando um blog, tem bastante novidade aí, que o Maurício lá da F5 nem deixa eu contar muito, mas a gente está trazendo aí bastante novidade para vocês, e o nosso assunto aí é casamentos, debutantes, mas também tem todo um outro lado de cabelos, mechas, tinturas, que vocês podem ter dicas lá no nosso site www.upvisionsalon.com.br. Também entrem lá no nosso Facebook, facebook.com/upvision, que vocês vão ter várias informações. Curtam lá a nossa página e sigam nós lá no Instagram também. E lá vocês encontram todos os nossos contatos. Agradeço a vocês e gostaria de dizer para vocês que hoje eu ouvi uma frase que diz que não se lamente se você estiver no fundo do poço. Lembre-se que no fundo do poço é o local onde você pode ter o impulso para dar um salto. Pensa nisso. Semana que vem estaremos aqui novamente e eu aguardo vocês. Na próxima segunda, a partir das 20 horas. Obrigado, boa noite. De maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou seu grande idealizador.
Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.